Boa noite. Vamos a mais um encontro gostoso, mais um bate-papo, mais um processo de vida homenageando a dança. Hoje, meu convidado é Sérgio Marshall, primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo atuado também no Balé do Teatro Guaíra, Curitiba, Balé Stagium e Cisne Negro Companhia de Dança em São Paulo, Balé do Teatro Castro Alves, Bahia. Dançou diversos papéis como solistas, dentre eles em balé de repertório Don Quixote, Le Corsaire, Giselle e La Fille Mal Gardée, que quando na versão de Sir Frederick Ashton foi indicado ao Prêmio Mambembe por sua performance como Alain. Teve entre seus professores nomes como Marina Fedoseyeva, aluna direta de Agripina Vaganova, Walter Arias, Tatiana Leskova, Aldo Lotufo, Jane Blaut, Moema Correia, Jorge Siqueira, Carlos Trincheira, tendo também estudado na École Atelier Mudra Bejar, em Lausanne, Zürcher Ballet School, em Zurique, e no Joffrey Ballet, em Nova York. Teve grandes nomes como ensaiadores, e dentre muitos, eu saliento Sir Peter Wright, Elisabeth Platel, Jean-Yves Lormeau, Eugênia Feodorova, Oscar Arraes, Márcia Aidê. Viajou em turnê pela Europa, Estados Unidos, América Central e América do Sul. Foi professor e mestre do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, da Escola de Débora Coker e sua companhia, Balé da Cidade de São Paulo e Compagnie Galindo, França. Diretor artístico do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e do Corpo de Baile da cidade de Salto, São Paulo. Professor convidado da Companhia de São Paulo Companhia de Dança, Quasar Companhia de Dança em Goiás, Balé da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, e da Escola e Companhia Jovem do Balé Bolshoi do Brasil. Professor convidado do Festival de Balé de Dança de Joinville, sócio fundador, professor e diretor artístico do Núcleo de Dança Carolina Cox, Teresópolis, Rio de Janeiro. Desde 2016, integra o corpo docente da Academia de Balé de Moscou, maestro de balé clássico e maître da Companhia de Balé del Parque del Conocimiento em Misiones, Argentina. É com muita alegria, com muito prazer, que eu vou chamar Sérgio Marshall. Conexão. Dando boa noite a todos vocês que aqui estão. Carolina Cox, Bia Alencar, Paulo Vinícius. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Nossa. Uau. Os milagres da internet. Cá estamos nós dois conversando, não é? Eu sou meio resistente, né? Sabe que quando eu entrei no Orkut, ele acabou um mês depois. Eu fico nesse troca-troca de óculos para poder ver as pessoas que estão Eu tenho que ficar de óculos, senão o olho fica apertando assim. dando boa noite a todos que estão chegando. Eu Boa quero noite a começar todos. com aquele questionamento que eu faço sempre, que você já me respondeu. O que é dança para você? Quando você diz que a dança te torna um eterno aprendiz. Então, vamos começar por aí. Sim, Eu quero ouvir você falar sobre o que é dança na sua vida.
É uma coisa assim, eu sempre acho complicado fazer definições, né? Porque eu sempre acho que eu vou falar muito menos do que as coisas são. Assim, então vamos pelo lado prático, né? Pela coisa mais prosaica, né? A dança, hoje em dia, foi o que me trouxe até aqui, né? Foi o que me eh, que me sustentou material e espiritualmente até hoje, né? Me trouxe experiências incríveis, né? Eu pude viver, eu pude trabalhar em várias companhias e todas elas me acrescentaram muito, né? O Teatro Municipal, o Balé Guaíra, o Balé Estágio. Nossa, o Balé Estágio foi era um monastério, né? Você vivia 24 horas por dia aquilo, né? Você respirava, não tinha como ser feito de outra maneira, né? E, assim, e outras companhias também me acrescentaram muito, né? O Cisne Negro, o Balé do Teatro Castro Alves, né? E grupos também. Eu trabalhei sempre muito em grupos, né? Eu sempre trabalhava numa companhia grande e aí aparecia um coreógrafo com algum talento, com alguma lábia, me chamava e eu ia trabalhar por nada, né? Assim, só pelo entusiasmo dele e meu, né? E a questão que eu coloquei na questão do aprendizado, né? Assim, eu posso dizer que o que eu sou, eu devo à dança. Porque eu nasci em Porto Alegre, num bairro bem pobre, né? E de família muito humilde, né? E eu me lembro que na época eu via tudo aquilo e eu achava assim, não pode ser só isso. A vida não pode ser só isso, né? Pagar aluguel, comer, mas não havia outra saída, né? Assim, não tinha uma janela para fora disso. Uhum. Né? Aí eu comecei a fazer ginástica olímpica. Aí, através da ginástica olímpica, a partir da ginástica olímpica, que eu comecei a trabalhar na dança depois, né? Aí Uhum. abriu, aí não foi uma janela, foi uma porta escancarada, né? E começou lá em Porto Alegre, depois em Curitiba, aí Rio de Janeiro, e assim vai. E na questão do aprendizado, né? Tudo, todo dia aprendendo alguma coisa, né? E isso eu consegui manter até hoje. Assim. Hoje, como professor, eu vejo que, sobretudo aqui na escola, na minha escola, na nossa escola, minha da Carol, aqui na Argentina, onde você tem um grupo que você trabalha todo dia, que você consegue implementar um método, que não é a mesma coisa de você trabalhar como mestre numa companhia, né? Que os bailarinos já são formados e você vai lá dar sua aula, né? E aí troca de professor e assim vai indo. E na escola não, você consegue e você aprende a adaptar esse método que você tinha na cabeça à prática do dia a dia, né? Nessa questão o aluno começa a te ensinar, né? Sim. Aí ele começa a te ensinar por onde você vai, aquilo que você achava certo, como você pode direcionar isso, como você pode fazer de uma maneira com que ele absorva isso de uma maneira melhor, aprende a dominar o seu temperamento, né? Para mim, no meu caso, foi uma coisa muito necessária, assim, né? Porque você meio que se fecha nas coisas que você acredita, aí você depois começa a ver que você tem que também se abrir também. Quando você é fechado, você não deixa as coisas ruins entrarem, mas também as coisas boas também não entram. Né? Sim. Sim. Aí você cria um muro de defesa, que eu tive que fazer isso durante na minha carreira, no começo, minha carreira como bailarino, né? Porque
Imagina, eu cheguei, eu era um tosco que chegou no Rio de Janeiro, naquela época, né, que você sabe, o Teatro Municipal, o Rio de Janeiro era uma coisa assim, né? Você lá em Porto Alegre eu via na televisão o Teatro Municipal com Fernando Burrones, Marcedê, Richard Craig, daí de repente eu estou lá do lado deles assim, né? A companhia era enorme naquela época, acho que tinha mais de 100 bailarinos assim. Nós tínhamos, eram 5 turmas fazendo aula, né? E chega eu lá de Porto Alegre, aquele gaúchinho invocado, né? Aquele ruivinho invocado pra caramba. Muito invocado, né? Mas assim, em memória eu tenho coisas bem legais. Eu me lembro de eu chegar na escola na Dona Tânia, aí eu me lembro do Aldo fazendo aula ainda, ele ainda fazia aula, né? Ele devia Sim. estar com 59, 60, na minha idade agora. Mas ele É, fazia, fazer, né? Mas, e que mais? Assim, eu tendo a dispersar um pouco nos meu assuntos. querido. Olha só, o Paulo Vinícius está entrando, falando saudades, Oi, Sérgio. Paulo, um beijo. Nossa, eu e o Paulo, a gente tem muita história. Muita história. Ó, olha, isso é uma coisa que eu sempre falo. Dinheiro eu não consegui ganhar, mas história sim. Pois Nossa, é, muita e história. dessas histórias todas, que certamente são muitas, teria alguma vivência, alguma experiência que você tenha passado, que viesse agora à sua mente e você pudesse falar um pouco sobre ela, dessa vivência, dessa experiência, de tantas que você passou? Tem alguma que você pudesse trazer para nós? Ah, nossa, Uau! Tem de tudo, tem de tudo. Nossa, tem de. Outro dia mesmo, uma bailarina do Cisne, a gente estava em cena no Sesc Pompeia, em São Paulo, e passou um garçom pelo palco, que ele veio trazer uma caixa d'água, uma caixa de água mineral, e lá o Sesc lá, as plateias ficam dos dois lados, né? E acho que ele não entendeu aquilo e passou. Uma coisa que assim, eu acho que que eu pode que me marcou bastante, que você estava junto, né, numa turnê com o Balé da Juventude, né, onde eu pude conhecer mais profundamente uma grande mestra nossa, Tatiana Lescova, né, que aquela coisa, aquela fera, né, aquela brabeza toda, era um doce, assim. Você lembra? Ela carregava refletor, ela costurava sapatilha. A gente ficou hospedado na casa de uma amiga dela, né? Que Sim. eu não lembro quem era que estava doente, se era o Fauci, assim, ela vinha de madrugada e dava comprimido para um comprimido para gripe. É, a gente levantava para, né, se arrumar, tomar banho, e quando voltava ela já tinha arrumado o quarto. E ela já estava, isso às 7 da manhã, e ela já estava prontíssima, maquiada com lenço no pescoço. Pois Né? é, Isso esse outro lado da Dona Tânia, poucas pessoas conviveram e poucas é, pessoas conhecem, né? isso Esse outro incrível. é o lado humano, humanitário e humano que ela traz, que ela sempre trouxe com ela, que é muito grande, é grandioso mesmo, é grandioso. Mas são É, poucas as é, pessoas é, que conviveram, que viram esse outro lado também, né? E nossa, participaram. ela é incrível como, assim, como ela.
a dedicação dela, assim, ela pegava, ela costurava a sapatilha das pessoas, né? Ela ajudava a limpar o chão, o palco, né? E ainda teve uma parte nessa viagem que foi você, né? Que teve, que foi atacada por um totozinho. Nossa, Totozinho, causou, totozinho bonitinho. causou nossa, um desequilíbrio, né? As meninas ficaram, então, né, Laura Prochet, né, Paola que tá é aí, ó, ela entrou ainda, tá aqui com a a gente, a Paola. Paola, Ela botou aqui, é o lado B da Dona Tânia. É o lado B da Dona Tânia. Muito bom. é, nossa, assim, nossa, O Paulo falou para você falar de Paraty. ah, sim, também. Paraty. Paulo, ó, eu lembro, Paraty. Através do Paulo Vinícius, nós conseguimos um trabalho em Paraty, que era meio dança, meio teatro e meio psicocoisas, assim, né? Manipulação de bonecos e, e era foi também foi aí que quando eu conheci Paraty nunca mais deixei de ir. Foi assim, e lá também descobri também a minha paixão tardia, né? Que é né, a minha paixão tardia, que é a vela, né? A vela, barcos à vela, né? E, e foi também foi porque a gente tinha que fazer Tai Chi Chuan antes do que era um diretor de teatro, ele tinha muitas manias, né? A gente não podia usar perfume, não podia usar desodorante, aí a gente tinha que fazer aula Tai Chi antes do ensaio, né? Antes do ensaio. Aí na época assim eu pensei, ai meu Deus, mais um maluco na minha vida, mais uma doideira, ai que putz Mais grila. um, né? Você já estava acostumado a fazer yoga comigo antes da aula, né? Fazer tai chi. Tai Chi Chuan, tá? Aí eu pensei, né? Aí como sempre eu pensei, bom, já que eu estou nesse negócio, né? Como diz a avó do meu filho, tá no inferno, abraça o demônio, né? Aí bom, eu comecei tanto que depois, aí eu abracei a causa, aí um mês depois eu estava substituindo lá o diretor, né, que dava aula, ele tinha que fazer alguma coisa, ele pediu para eu dar a sequência para passar para as pessoas, né? O Paulo tá falando que moravam todos vocês. Ah, sim, nós morávamos numa casa, nossa, uma casa de 200 anos, assim. Aí nós éramos 6 bailarinos e 5 ou 6 circenses, assim, né? Nós já mais maduros, né? Jovem há mais tempo, e eles, assim, recém-formados da escola de circo. Aí, mas foi uma coisa, bom, encurtando a história, nós somos amigos até hoje, assim, temos contato por rede social, essas coisas todas, né? Desde aquela época. Muito bom, né? Foi 2001, 2002. A memória me falha, assim. E, bom, marcar, assim, tudo marcava, assim. Marcou, Richard e a Márcia ensaiando. Ah, sim. A Carol está aqui do meu lado, ela lembrou uma coisa que marcou muito, né? Que ela falou, logo que eu cheguei no teatro, né? Eu não tinha uma turma. Aí eu ficava lá para assistir os ensaios, né? Dos grandes que eram convidados, né? Aí eu ficava ali no pé do piano, era o seu Geraldo que tocava, né? E um dia eu fiquei para assistir o ensaio de Romeu e Julieta do Richard da Márcia. Oh, Gente, o que era aquilo? Que coisa, né? É assim, hoje em dia, assim, não sei se é porque a idade me tornou um pouco mais cínico, né? Me deixou um pouco anestesiado a respeito das coisas, o saudosismo, eu não sei, né? Mas é difícil você encontrar
É muito difícil achar alguém que tenha me causado, que me cause a impressão que eles me causaram. Era uma sim. coisa, assim, era, né? E eu lá no pezinho do, as pessoas ficava só eu, as pessoas iam para a praia e eu, gente, por que eles, olha só aqui do lado e vendo o Richa e eu da minha maneira tosca, né, tentando, eu ficava olhando para ver como ele fazia tal pegada. E eles tinham uma simbiose, os dois, eles eram um só, assim, eles Era uma eram... coisa impressionante. Eu nunca vi um entrosamento tão entrosado quanto É, aqueles dois. Eu tive uma bênção muito grande, porque eu era assistente do Cláudio Viana e a Márcia vinha ao Brasil com Richa para fazer trabalhos específicos com o Cláudio, lá na casa dela em Petrópolis. E o Cláudio me levava para servir de exemplo. Imagina, eu para servir de exemplo para a Marcedê. Mas era por causa da metodologia dele, né? Que ele queria especificar articulações ósseas e tal. E eu tive essa grande sorte de participar de ensaios dos dois, Megera Domada, Romeu e Julieta, onde eles ficavam esmiuçando, onde põe a mão, onde põe não sei o quê, para onde vai, para onde não vai. E eu ficava ali de plateia exclusiva. Isso, para mim, foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha trajetória toda. E eu era uma garota na época, tinha meus 16, 17 anos, então era uma coisa assim, bem. Foi muito essa, marcante. né, hoje, quando eu olho assim para trás, às vezes assim, né, eu fico avaliando as coisas, eu penso assim que eu não um lado, eu não foquei numa carreira assim, né? Eu não foquei, assim, logo nos primeiros anos que eu tive no Teatro Municipal, daí eu fui para o balé estágio, né? Ganhando 5 vezes menos. A gente ganhava, eu não me lembro qual era a moeda, 2 milhões e 700 mil pitombas no Teatro Municipal, e eu fui para o Balé Estágio para ganhar 700 pitombas, né? 700 mil pitombas. Bom, era pouquíssimo, mas a gente viajava muito, né? Você E queria dançar, né? eu queria dançar. E, assim, no balé estágio a gente chegou a fazer 200 funções por ano, no ano. A gente Nossa. fazia, a gente fazia lá, não, era loucura. A gente tinha, é, que é a historinha. Quero, quero. Tem uma época que o Edgar Duprá, filho da Márica, ele caiu no fosso lá do Sérgio Cardoso. Ele foi lá, estava mexendo no som, quando, um pouquinho antes do espetáculo, estava a luz tudo apagada, ele caiu, teve convulsão, tudo assim, foi para o hospital, ficou hospitalizado um tempo. Aí, aquela semana, cada dia era um repertório, um espetáculo. Então, era quarta um programa, quinta outro, quarta, quinta, sexta, 5 programas, né, diferentes. Aí no outro, né, isso era ensaio geral. Aí na terça, aí no outro dia o Décio me chamou, 8 horas da manhã, lá no Balé Estágio, para eu aprender todos os lugares do Edgar para a noite. Eita. E assim foi na, na quarta, aí na quinta eu aprendi todos os lugares dele na quinta, depois na sexta todos os lugares dele e tinha que fazer o meu também. Lá não tem elenco, não tem segundo elenco. Aí tinha balés que eu, assim, como a gente era destaque, solista, então dificilmente a gente estava junto em cena. Então, às vezes eu saía, fingia que saía, entrava de novo para fazer a parte dele. Assim, né? No domingo eu errei a entrada. Eita. Eu errei assim, era uma entradinha rápida.
Se você foi em busca de dançar, você dançou pra caramba, né? Muito, 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 muito. A gente acontecia coisa, a gente dançou um balé que eu adorava fazer, que até foi motivo para ir para o estágio chamado Santa Maria de Quique, que é uma cantata cênica que conta a história, não sei se você sabe a história dos mineiros que foram massacrados lá em Quique e tal. Aí a gente foi dançar em Lima e a gente atrasou o voo, a gente tinha o espetáculo, era às 8 da noite, né? Uma concha acústica, num espetáculo, num teatro ao ar livre, assim. A gente desceu do avião 6 da tarde. Aí teve até o aeroporto, montou as coisas e dançou. Aí, quando terminou, a gente nem... Né, terminou o espetáculo, né, essa coreografia encerrava a função. Aí esse balé ele era muito dramático, muito denso. Então a gente não agradecia, a gente não fazia reverência nem nada. A gente terminava o balé, a gente entrava assim, metade daqui, virava, sempre de cabeça baixa. Não levantava a cabeça, não fazia reverência nem nada. Era assim, era isso. A gente entrava, cruzava, agradecia, saía. Assim, numa noite de muito sucesso, a gente fazia isso 3, 4 vezes. Ai, que coisa linda. A gente fez Muita 11. emoção. 11 vezes. A gente entrava. É também do povo dele. Que é a coisa lá que mexeu muito. Eles não paravam de aplaudir. Não paravam. Não paravam. E, assim, normalmente no final desse balé, a gente ainda estava assim, mexido com a coisa, né? Ainda estava assim, muito, né, denso, né? Aí, aí depois da quinta vez, assim, a gente já estava assim, oi, eu tô com fome. Dá para os caras, eu tô com fome, eu quero jantar. A gente chegou, não deu para fazer lanche, né? A emoção já estava escorrendo já, né? Já tinha ido, Estava já tinha no ido. lugar, mas o trabalho do Balé Estágio sempre foi muito bonito, né? E sempre mexeu muito, com muitas emoções. Os espetáculos sempre A gente vai falando, vai vindo. Quer mais história? Quer uma história boa? Olha só. quero. Cisne Negro. O Cisne Negro, nessa época, o elenco que eu estava, assim, era um elenco, se pode dizer assim, muito espiritualizado. Assim. O pessoal lá tinha um que batia tambor, outra espírita, outra era uma coisa, né? E tinha isso, foi uma época, um elenco assim. E aí a gente estava numa viagem, uma turnê, a gente foi para São Carlos, interior de São Paulo. E foi como, por questão, não sei lá, que a diretora conseguiu, a gente, para vir para São Paulo, depois voltar para lá, a gente já estava perto, a gente ficou num hotel fazenda. Então a gente ficou lá aqui uns 4, 5 dias, nesse hotel, fazia uma aula ali, ensaiava ali mesmo, né? Aí fez o espetáculo. Espetáculo normal, a gente dançou, a coreografia que encerrava a noite era Cânticos Místicos, em português, Vasco Alencar. E a gente dançou, tudo bem, foi um ótimo aplauso, muito sucesso. Estamos em São Paulo, deu uma semana, 10 dias depois, aparece lá no Cisne um médium que tinha um programa até na televisão, chamado Antônio Gasparetto. Que ele tinha... Isso. Aí ele chega, pede licença, né, que ele conhecia, né, para falar com a gente, né, queria falar com a gente. Aí ele começou a contar a história dele, que ele estava lá também fazendo uma palestra, alguma coisa assim, e ele ganhou uns ingressos para assistir um espetáculo de dança. Ele falando assim, olha, eu na realidade eu não tinha nada melhor para fazer, então eu fui. Se eu tivesse uma coisa melhor, ele foi assistir o espetáculo. Aí ele disse que quando assistiu, quando abriu, ele assim,
atrás de cada um de vocês tinha uma luz enorme. E a gente ouvindo aquilo, né? tinha uma coisa, o palco, assim, eu quase não conseguia abrir o olho de tanto que brilhava. Aí ele chegou, assim, você sabe que eu sou também artista plástico, não sei, aí o Laudinei, que era baiano, que era espírita também, sim, acompanhava o programa dele, eu tinha visto alguma outra vez só. Aí ele veio com uns desenhos assim, olha, do lado de cada um de vocês, ó, do lado de você estava esse anjo, essa entidade, esse anjo, do lado de você estava esse, do lado de você estava esse, do lado de você. E você via o corpo, tudo, mas tudo era como se, ele faz como se fosse uma luz mesmo, assim. E aí você acha que a gente ficou como? Olha só, assim, a pessoa chega do nada, mas aí, para você viver isso, você tem que estar no lugar, né? No lugar nessa hora. Você tem que deixar algumas coisas para viver, para ir atrás dessa experiência. Não são só flores, né? Você deixa, você interrompe, se afasta de amigos, você interrompe até relacionamentos, né? Você às vezes está começando uma historinha que poderia ser alguma coisa a mais e aí não acontece e aí isso a gente nunca vai saber, né? É lógico, mas são as opções da vida, né? São os turning points, né? Você se encontra ali naquele... Você opta por um caminho, e aí você vai naquele caminho. Apenas indo nele é que você vai aprender alguma coisa. Ele vai te dar. Eu falo que... Eu queria que você me passasse um pouquinho da sua experiência com o Festival de Joinville, como professor, como participante desse movimento. Como é que foi esse ano que você soube, como é que ele se desenvolveu? Quais são as perspectivas? Sim, eu fiquei 4 anos seguidos, né? Normalmente as pessoas ficam 2, com exceção lá dos antigos, que tinha como Dona Toshi, que foram quase que fundadores do festival, né? Aí na realidade, assim, a gente tinha uma palestra antes lá com o presidente, né? Aí ele falava assim, olha, a aula ela é bem desnivelada, né? Vocês vai ter gente que né, eu ia falar desubicada, totalmente sem noção que vai se matricular para a sua aula, mas que espero que peço que vocês tenham paciência, porque essa mesma pessoa, às vezes ela passou um mês vendendo brigadeiro no sinal para poder... Aí isso foi um estalo para mim, aí eu já me desarmei, assim, também, né? Porque a mesma coisa, eu não sei se eu já era mansinho nessa época, mas, né? Então já vamos... aí, bom, o nível da aula, né? Eu não sei para quem não sabe, né? Tinham 40 alunos, né? Eram 2 aulas, e desses 40 alunos, sei lá, 5, o total de 80 alunos, 10%, um pouco mais, estavam ali para fazer o nível da aula, assim. Bota mais 20% correndo atrás, ou seja, na quarta-feira já estavam conseguindo acompanhar, aí tinha mais uma porcentagem que na sexta-feira conseguia, no último dia conseguia, né, que eu conseguia armar uma aula que ela ia progredindo até montar, e tinha uma boa parte que não sabia nem do que se tratava, assim, né? Sim. Ali, assim, Peraí, eu estou tocando aqui, porque tem muitas pessoas, eu sempre escuto, né, de alunos, de pessoas que têm vontade de ir
e deixa de ir por achar que não vão conseguir aproveitar nada, porque não tem Não, adiantamento, porque não tem... não, Por isso que eu quis ouvir você falar, entende? Porque não. eu estou sempre incentivando, estimulando que vá para aprender, para estar, para olhar, para Sim, sentir, sim, sim. que seja para andar na rua, para Ah, sim, é absorver ótimo, né? O espírito. É uma ambiente. vibração, né? Uma cidade respira dança nessa época. É assim, tirando assim, só uma colocaçãozinha na questão de aprendizado, né? Eu vi, né, foi muito difícil da glissar de assembleia, porque assim, quase. Então eu fiz um juramento, sabe, né? Tipo a Scarlett O'Hara, assim, eu jamais passarei fome. Aluno meu pode nunca fazer um fouetté, mas glissade assembleia vai Ele fazer. vai fazer. Vai fazer. Essa promessa eu tenho cumprido à risca, né? Mas a questão, assim, de você... É muito legal. A cidade respira dança, né? Por onde você circula, você vai nos shoppings, você fala que professor está dando aula no festival, as pessoas já põem um sorriso assim. Eu fiquei uma vez um mês no Bolshoi dando aula para a companhia jovem, como professor ensaiador convidado também. E é a mesma coisa, eu pude viver o dia a dia de Joinville fora o festival, né? Que é o festival, aquela coisa, a cidade se arma para tudo, né? Eu fui para lá 2 meses depois. Mas a coisa continuava também. Quando eu falava, você é de onde? Não é daqui. Não, não. Eu estou dando aula aqui na escola do Bolshoi. Oh, oh, oh. A cidade tem uma relação. A cidade tem essa relação com o festival, né? Sim, é. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso tempo, Pote. Ah, Eu vou dar umas picadas nas pessoas que estão aqui conosco. Já que a Carolina está aí junto com você, eu vou pedir a tá, ela. ela está aqui. Ela é Eu ia para o quarto, mas aí Não, eu fico nervosa. Não, mas olha aqui, ó. Eu quero dar uma olhada para ver se tem alguém que perguntou alguma coisa, se alguém quer perguntar Cecília. perguntas. Olá, Cecília, como estás? Vai falando com as Cecília, pessoas, é o momento conversa. não, Isso, a dança sempre permite mais, até sapatear. Boas histórias é sinal que somos felizes. Daí, Paola, Paulo, eu sempre falo assim. Renata, boa noite. Beleza, Bia, beijos. Bom, não tem nenhuma pergunta. Eu estou passando porque a gente vai conversando, as pessoas vão entrando e a gente não pode dar atenção à medida que elas vão entrando. Não é? Isso aí. Santa Carol. Aí, Carol, você já virou Santa Carol. Não, aquilo que eu estava falando, né? Assim, a vida vai levando a gente um carinho da família Nara e Dara. Nara, essa menina é um gêniozinho. Um gêniozinho. Está falando, né, a dança vai levando e vai te tirando e vai te dando coisas. Aí até aí foi num momento não muito bom da carreira, assim, lá que eu estava, um momento que eu não estava passando uma fase ruim. Essa fase ruim me levou aonde? A Carol. Santa Carol. Eu sempre falo, esse ser iluminado que tomou por missão me aturar para o resto da vida. É por isso que eu falo, os altos e baixos a gente nunca sabe para onde vai levar. Então, sempre vai ter um caminho que vai nos levar a coisas interessantes, de aprendizado, né? Veja, essa questão... É o eterno aprendiz, né? A questão Agora, aqui Perdão.
Fala um pouquinho sobre esse lugar que vocês estão agora. O Sim. Parque del Conocimiento em Misiones, Argentina. Sim. Você ia falar, né? Olha, aqui, vamos localizar. A cidade chama Posadas, é a capital da província de Misiones, né? Que é a província mais, acho que mais nordeste, assim, né? Faz fronteira com o Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós estamos a 300 quilômetros de Foz do Iguaçu, né? Estamos a 200 quilômetros, 150 quilômetros de São Borja, no Rio Grande do Sul. A gente está... Então, a província é uma cidade de 350 mil habitantes, né? Ela parece muito Porto Alegre dos anos 70. Olha, O jeito das pessoas, né? Aqui as pessoas no verão põem cadeira na rua para tomar mate. A cidade muito segura, né? Não tem problema nenhum de segurança. Mas falando em relação ao parque, e essa cidade pequena, para padrão brasileiro, ela tem uma companhia profissional, né, de 50, mais ou menos 50 bailarinos, que fica variando em 40 e pouco, 50, né, bailarinos, né, que são contratados, né, que tem um repertório clássico, neoclássico, moderno, e regional também, coisa com inspiração folclórica. E no mesmo lugar, eu não sei se você já viu a foto, a gente às vezes publica a foto do lugar, o Parque do Conhecimento é um complexo cultural, que tem... Adriel. Adriel, aluno da Carol, que tem 10, 11? 10 anos. Ele parece um mini Maradona, assim, todo invocadinho. Assim. É um aluno, está sempre em contato com a gente. E nesse lugar ele tem cinema, tem biblioteca, tem observatório astronômico, tem 3 pavilhões para exposições, eventos, né? E funciona lá dentro. Que funciona tudo lá dentro. É tudo assim, ele é um pouco afastado da cidade, é uma cidade pequena, ele fica exatamente aqui de casa até lá 7,5 km, né? A gente pega uma rua, atravessa uma ponte e já está lá. De ônibus dá 14 minutos, de carro... Também. De carro... Não, um pouco, 5, por aí. E tem uma escola de dança profissionalizante dentro, nesse mesmo ambiente. Foi fundada numa parceria com a Embaixada Russa. Isso, a Carol também... porque agora a Carol é diretora pedagógica da escola, né? Ela agora é minha chefe. E ela foi fundada numa parceria com a Embaixada Russa, né, que mandou professores, né, no começo, né. Aí depois, com o tempo, não conseguiram manter, aí ficou uma fase muito de vai e vem de professores, assim, né. E aí eu vim para cá em 2016, a situação estava bem ruim aí, né, 2014, 15 foi terrível, 15, então, porque a gente tinha escola, a Carol mais na escola, porque a gente tinha crianças, essas coisas, e eu dava aula, uma, 2 aulas na escola, e era convidado para dar curso, para montar coreografia. Aí, em 2015, desde o começo do ano, as pessoas foram cancelando. Desculpa, mandando mensagem, desculpa, Sérgio, mas o patrocínio me show. Desculpa, foi pedindo desculpa e as coisas... Aí chegou um momento que aí apareceu, eu tinha um amigo, que até o Paulo conhece, o Vladimir Kaminski, que trabalhou aqui também, ele foi embora e ele me recomendou para a diretora aqui. Aí eu passei um ano aqui, quase um ano, né? Um ano, né? O ano letivo, né? Aqui, a Carol lá aí no Brasil, né? Em Teresópolis. Aí ela veio, a gente se encontrava lá em Foz, né? Depois ela vinha aqui, eu ia lá, assim, a gente encontrou o quê? Umas 3 vezes durante o ano, assim. Mas se via sempre. Foi aí que comecei a ter mexer com coisa de um celular, porque até então eu tinha celular de botão. Botão. Gostava do botão, assim, né? E aí agora, e assim, aí eu fiz um bom trabalho aqui, eles tentaram contratar a gente, né?
Eu falei para eles, olha, a Carol aqui, a gente ia ser a solução, porque a gente ia conseguir, pelo menos até metade do curso, a gente implementar um método, uma maneira de fazer as coisas, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? E agora a gente está começando também a trabalhar na formação de professor também, né? Porque aí aqui eles iam contratando o que dava, aí tinha professora que dava no preparatório, dava Grand-Prix na quarta posição, era, eram umas coisas bem estranhas, né? E a coisa está funcionando bastante, né? Tanto que a Carol foi agora nomeada, escolhida para... A gente teve um quebra-nós no ano passado com orquestra e coro, e a gente fez a parte, eu fiz os soldados e os ratos, a Carol fez os anjinhos, a escola. Dançou junto com a companhia, e foi um sucesso. Assim, os ratinhos ganhavam a noite. Era, o pessoal que me conhece aí do Rio, os ratinhos ganhavam vaporeto de ouro toda noite. Coisa linda. O vaporeto de ouro. Me diz uma coisa, o método que vocês estão implementando, a base dele é Vaganova ou é outro método qualquer? Sim, a base é assim, a base é Vaganova, né? Claro que a gente, Vaganova, só quem teve lá, mas assim, eu tive, né, a minha primeira professora, como você citou, ela foi aluna da Vaganova, mas aí depois um outro professor meu, que pode ser o que me formou lá em Porto Alegre, o Walter Arias, ele foi aluno como é que chama, do irmão ele fez muita aula com o irmão da maestra, o Azari Psetsky, né? Ele também teve uma formação, e depois você vai viajando, vai, né, pelos lugares, e isso vai mudando a sua... Aí torna-se a sua maneira de dar aquela metodologia, a sua maneira, Sim. Mas eu estou falando por causa de alguns movimentos que vêm surgindo, de métodos próprios que estão surgindo na internet. Não, eu não tenho essa pretensão, não. Não, eu não tenho essa, não sou... Já me disseram que eu sou arrogante, mas nem tanto. Mas não, é tudo assim. Dizem que você, eu li em algum lugar que você fica no máximo com 5% do que um professor te passa. Eu nem sei, eu li em algum lugar. Né? Então eu fui pegando 5 daqui, 3 dali, 2 daqui, né? Às vezes professores com quem eu nem fiz tanta aula, mas uma correção, um jeito de falar tal coisa, deu um clique aqui na cabeça, assim. Pequenas gotinhas, né, que vão chegando. Isso, né? Eu costumo dizer que eu falo muito para os meus alunos para acordarem, né? Acordarem. Eu fui acordado muitas vezes, assim, nem todas foram agradáveis, né? Nem da maneira, mas eu agradeço a todos, né? O Jair Moraes lá de Curitiba, eu fui aluno dele eu era estagiário, e o Jair, ele me acordou assim, ele me sacudiu assim, né? Na época eu não gostei, claro, fiquei magoado, mas um tempinho depois já, né, eu me lembro que eu apresentei a Carol para ele lá em Joinville, né, ele já com o cabelo branco, né, ele não pintava mais o cabelo, aí a gente se abraçou, beijou e tudo, e ele disse, eu fui o carrasco dele durante um tempo. Mas assim, aí rimos e aí a Carol, nossa, que simpático, que coisa. Agora que ele é um velhinho fofo. Agora, né? Que é um velhinho fofo. Sérgio, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro e eu não quero perder
Para eu poder gravar, eu não gosto de chegar no deadline da história, não. Eu gosto de terminar Sim. sempre um tempinho para poder deixar gravado no IGTV, tá? Hum. Então, antes eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que participaram desse momento. Quero agradecer muito a você por ter aceitado o meu convite, por Uau! poder Eu que agradeço. esse momento aqui. E agora eu deixo você as suas despedidas, por favor, para eu poder encerrar. Isso tudo, né, que a gente está passando agora, a gente está trancado aqui, né? A gente não pode sair aqui da província, né? E isso, mais um ensinamento. Eu aprendi a valorizar muito essa coisa, né? Essa coisa que a gente está tendo agora, né? Aprendi. Eu tenho dado bastante aulas online, né? E no começo era nossa, eu suava, eu não sabia para onde olhava, agora já estou mais natural. E o que eu queria dizer? Dizer que eu sinto muita falta dos meus amigos, né? Que estão longe, que agora não. Acho que a gente aprende, quando a gente não pode ir, que é que dá mais né? Dá mais vontade de ver, de estar perto, né? E como é bom, eu me lembro quando a gente se encontrou em Juiz de Fora, como foi legal o nosso papo, né? E é sempre assim, meus amigos, sempre que eu encontro é assim, né? Meus amigos de lá, de trás e de agora de pouco tempo também. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? A vida não me deu muito dinheiro, mas me deu muita amizade, muita história, né? E boas lembranças. Acho que Isso. é isso. Eu acredito que é isso que a gente deixa, né? São os amigos, as recordações, as lembranças, e foi isso que me fez criar esse projeto, em nome de lembranças sobre a dança, sobre a vida, para preencher esses momentos pandêmicos aí que estão nos deixando distantes, não é? Então, um beijo grande para você, meu Ok, querido. um beijo, um beijo. Um abraço para a Carolina, que depois eu vou encontrar com ela Tá numa aqui. live também. Ah, A sim. gente vai estar junto. Beijo, Paulo. E agora Beijo, estamos sem. Um beijo para todos que um estão beijo. Um aqui. beijo. Tá? Um beijo. Tchau, Gratidão tchau, pela Cris. presença. Tchau. Tchau, tchau.